Som. Bom, pessoal, muito bom dia para todo mundo. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje está um friozinho aí. A gente sabe que não é fácil, mas hoje nós vamos fazer a nossa aula dominical com esse tema aí que é muito atual. Antes da gente começar, vamos só fazer uma oração. E estão vendo minha tela, né? Vamos ver se alguém pede para entrar. Não, beleza. Então vamos fazer uma oração aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço por essa noite que tu nos deste, Senhor, e por essa manhã que está começando. Obrigado pela vida de todos que já estão aqui, aqueles que eventualmente forem participar e depois aqueles que forem atingidos por esse vídeo. Que o Espírito Santo esteja no nosso meio, falando aos nossos corações. Amém. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema aí que vocês devem estar acompanhando na televisão, e é inevitável a gente falar disso porque a sociedade ela tem se mudado muito rapidamente e isso está associado também a uma mudança política no mundo, e isso faz com que alguns conceitos que a nova geração deveria esquecer, ou coisas que a geração nova deveria esquecer, a gente está sendo contaminado de novo por ela. E isso, infelizmente, ele passa também, se não dentro da igreja como instituição, mas ele passa às vezes por individuais, por pessoas individuais. E isso faz com que a gente precise discutir esse tema, porque muitas vezes a gente acha que não, mas está acontecendo também no nosso meio cristão. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então o tema da nossa escola hoje é racismo. Nós precisamos falar disso mesmo na igreja, que em teoria era um lugar que não pode haver. Então nós vamos fazer 3 tópicos basicamente. Nós vamos fazer uma abordagem do que está acontecendo no mundo neste momento. Vamos tentar falar um pouquinho da história, por que existe racismo, e no final a gente conclui com a visão bíblica sobre o racismo, como que a Bíblia trata o racismo através das escrituras, ou seja, através, obviamente, da própria Bíblia. Amém? Deixa eu aqui só aceitar o Kaká. Peraí. Muito bem. Vocês devem estar vendo aí na... Peraí. Oh, peraí, gente. Peraí que eu estou aprendendo aqui com o negócio. Por que não vai? Vocês devem estar vendo essa expressão, quem está acompanhando a televisão, mesmo às vezes se você acompanha pouquinho ou lê na internet pouquinho, você deve estar ouvindo esse Black Lives Matter. Black é preto, lives, vidas, matter, importam. Então, vidas pretas importam. Só que já fazendo uma distinção, porque no Brasil, quando uma pessoa ela tem a cor preta, a gente não diz, alguns dizem, mas a grande maioria diz negro, no sentido da cor da pessoa. Mas uma pessoa que tem a cor preta, ela é preta, ela não é negra. Nos Estados Unidos isso é uma grande diferença, porque lá eles falam preto, porque quando você fala negro nos Estados Unidos, que é nigger, ela é uma coisa extremamente ofensiva. Então lá eles dizem preto no sentido de uma pessoa de pele preta. Aqui no Brasil a gente diz negro. Então nos Estados Unidos vidas pretas importam. E por que está tendo esse movimento? Ele começou há algumas semanas, há umas 3, 4 semanas atrás nos Estados Unidos. Hoje ele tem contaminado o mundo. Ontem, depois vocês podem olhar na internet, quem ainda não viu isso, teve um movimento bastante violento lá na Inglaterra.
E é interessante a Inglaterra, porque é na Inglaterra um dos países mais racistas do mundo. Então, Inglaterra, Alemanha, Bélgica e o próprio Estados Unidos. Então, isso começa a contaminar o mundo no sentido de que as pessoas negras ou as pretas, de cor preta, junto com muitos brancos, estão se... deixa eu ver o que o Dimas quer. Fala aí, Dimas. Acho que tem a Gabi que tá entrando aí, olha, ela mandou mensagem no WhatsApp Ah, então peraí. para Deixa eu... aceitar. É porque tem que ficar aceitando aqui, né? Então, peraí. O Dimas que é o especialista nesse Zoom aí, e eu não... Peraí. Aqui, mais... Peraí, pessoal, desculpa aí, só para me entender aqui, participantes. Ah, deve ser aqui. Ah, não, não entrou. Eita, peraí, pessoal, desculpa. Tem certeza, Dimas, que ela entrou? Vou mandar o link aqui novamente para ela. Tá bom. Então, vocês devem, voltando aqui no assunto, vocês devem estar vendo esse movimento nos Estados Unidos, que praticamente parou essas 3 últimas semanas nos Estados Unidos em função de um protesto. E por que está sendo esse protesto? Basicamente por causa disso aqui. Estourou, na verdade, por causa disso aqui. Isso é um policial branco, né, segurando pelo pescoço uma pessoa preta, que é o George Floyd. Ele aparentemente, ele passou uma nota de $20 falsa numa loja, o lojista chamou a polícia, e o que acontece? Só ver se a Gabi entrou, pessoal. Desculpa aqui, porque eu estou confuso com isso aqui. Peraí. Não está aparecendo para mim que ela está entrando. Não. Bom. Esse senhor, ele tem 40 anos, passou uma nota de $20 falsa, e o que acontece? Espera aí, pessoal, só para entender aqui. Ele passou essa nota de $20 falsa e o dono da loja chama a polícia. Quando ele chama a polícia, eles pegam o Floyd, o imobilizam. Segundo o relato do policial, esse Floyd tentou reagir e por isso eles precisaram imobilizar. Até aí, não tem problema nenhum. Esse é o trabalho da polícia mesmo. Ela tem que fazer com que as pessoas que cometem algum tipo de crime, passar uma nota de dinheiro falsa é um crime, responda pelos seus atos. Isso é absolutamente normal, independente se ela é branca, ou ela é preta, ou ela é parda, ou ela é amarela, que são as definições de cores de pessoas no mundo. O grande problema, e é aí que está a origem do protesto, apenas foi o estopim, é que ele ficou, como vocês estão vendo na foto, com o joelho no pescoço desse cara já imobilizado. Se vocês olharem uma outra foto na internet depois, vocês vão ver que havia atrás desse carro mais 3 policiais, eram 4 no total. E esse especificamente, que está com o joelho no pescoço dele, ficou durante 9 minutos assim. Então não foi uma imobilização normal, não foi apenas imobilizado. Ele poderia ter dado um choque, porque eles lá usam arma de choque, poderiam ter algemado, poderiam ter feito diversas coisas para controlar essa pessoa. O grande problema é que ele ficou com esse joelho no pescoço do cara durante 9 minutos e uma pessoa que estava passando, uma jovem adolescente que estava passando, ela começou a gravar. E nesses 9 minutos, ele pedia constantemente, não consigo respirar, não consigo respirar, dizendo, olha, eu não estou conseguindo respirar porque você está com o joelho no meu pescoço. Mesmo assim, já imobilizado, com 4 policiais o segurando, esse cidadão, esse policial branco, continuou com o joelho no pescoço dele até que ele morreu.
Isso, obviamente, você sabe que a internet é muito rápida. Essa menina de 17 anos posta o vídeo e isso causa uma revolta. Gera uma revolta na comunidade negra e eles começam a participar de atos em protesto. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, e depois nós vamos falar disso no Brasil também, a polícia ela é muito preconceituosa com pessoas negras. Eles violentam, eles ameaçam, qualquer negro é suspeito, ou seja, é uma forma de racismo. Por quê? Porque você identifica, ou no consciente do policial, se você é negro, você é bandido. Então, isso é uma coisa que não é de um dia ou outro. Ontem mesmo teve um outro caso nos Estados Unidos, porque isso está na cultura da polícia, que ela matou um negro porque ela achou que ele estava roubando. Depois foram ver que ele não estava roubando, que ele estava apenas ali naquele lugar e tomou um tiro porque a polícia achou que ele estava roubando. Ou seja, isso é um racismo embutido dentro das pessoas. E nos Estados Unidos é bastante grande. Mas você deve perguntar assim, Alexandre, mas será que isso é verdade? Esse cidadão, aqui, Juan, estou aceitando o Juan aqui. Agora sim, agora, aê. Pera aí, pessoal, aqui, ó. Todo mundo. Gabi, aceitar. Tinha, agora sim. Agora aceitei a Gabi aqui. Bom dia, pessoal. Esse cidadão aí, quem sabe quem é? Quem arrisca? Bom dia. Quem arrisca? Tropeço. O tropeço. Esse aí é o Trump. Esse é o presidente dos Estados Unidos. É, em teoria, um dos homens mais famosos do mundo. E ele está segurando uma Bíblia. Muito bem, é um senhor muito religioso, diga-se de passagem. Essa foto, ela é muito interessante também. Por quê? Porque ela acontece no meio desses protestos. Um determinado dia, os que estavam protestando contra a morte do do Floyd, foram em uma determinada igreja, nessa St. John's Church, e quebraram algumas vidraças. Por quê? Sempre tem aqueles que exageram em uma manifestação. Isso é absolutamente normal. Alguns quebraram uma vidraça perto da Casa Branca, que é onde fica o Trump. O que ele faz? Ele sai com uma comitiva e vai em direção a essa igreja. Além de estar em frente à igreja segurando, nesse exato momento, a polícia está batendo nos manifestantes. E é o interessante que ele segura a Bíblia, porque aqui eu começo a construir um raciocínio com vocês. Ele é branco, ele é rico, ele é maioria nos Estados Unidos, ele é o líder da nação e está segurando a Bíblia. Isso é muito simbólico. Por quê? Porque muitas vezes nos Estados Unidos, deixa eu mudar a tela. Peraí, muitas vezes nos Estados Unidos tem um conceito muito, muito, muito antigo. Quem sabe me dizer o que é essa foto? O que ela representa? Quem sabe? Crucificação? Na verdade, é a Ku Klux Klan. O que é a Ku Klux Klan nos Estados Unidos? Ela é um grupo de pessoas que hoje ainda existe, mas lá pelo ano de 1850, 1900, 1940, ela não admitia preto. Então, quando tinha um preto no meio deles, eles ou expulsavam esses pretos, ou eles matavam. Era isso. E essa cruz queimando, ela era uma intimidação. Eles iam no quintal de onde morava o preto, a pessoa negra, a pessoa de cor, fincavam a cruz, colocavam fogo, alguns seguravam a Bíblia, e eles faziam uma oração ou ficavam quietos, faziam algum gesto para intimidar a pessoa. Se ela não saísse,
No dia seguinte, eles voltavam e matavam. Isso vocês podem ver aí em diversos filmes. Nos Estados Unidos também, lá por 1940, os pretos eles não podiam andar, por exemplo, na mesma calçada que os brancos, não poderiam sentar na frente do ônibus. Se entrassem no ônibus, teriam que sentar no fundo. Não podiam comer no mesmo restaurante que os brancos comiam. Então, se vocês pegarem alguns filmes que tratam desse tema, vocês vão ver que eles tinham um lugar separado para poder pedir a comida. Ou eles não podiam caminhar na mesma calçada que os brancos andavam. Por quê? Porque o branco se acha superior. Então, isso está na cabeça das pessoas, está culturalmente inserido na cabeça do americano. Esse é um cara que começou a se revoltar contra isso. Então, os Estados Unidos, eu estou tomando os Estados Unidos como referência, porque é o assunto do momento, porque lá os protestos estão bastante fortes. Agora eles diminuíram um pouquinho, mas eles estão bastante fortes no sentido de que alguma coisa está errada nessa sociedade. Não é porque eu sou preto que eu preciso ser discriminado. Ou nós estamos voltando a coisas do século passado. Nós não podemos admitir isso. Esse camarada aí, ele chamava Luther King. E o que acontece com ele? Ele era um pastor batista. Ele enfrentou isso naquela época, 1940, 1950, para quê? Para que os pretos tivessem os mesmos direitos do branco, que não houvesse a discriminação. E ele prega uma coisa bastante interessante, que era a não violência. Porque, normalmente, quando você quer buscar os seus direitos, você reage na mesma proporção que as outras pessoas reagem com você. Já Martin Luther King, o que ele pregava? Nós vamos fazer um protesto pacífico. Essa foto em específico, ele reúne 250 mil pessoas em Nova York. Essa reunião ou esse encontro, ele é muito marcante, porque é quando ele diz aquele famoso discurso I have a dream, ou seja, eu tenho um sonho. E quando você continua lendo o sonho ou o discurso que ele estava fazendo, o sonho que ele tinha era que todos tivessem os mesmos direitos, o que me parece natural e óbvio, mas a sociedade não é assim. Então ele ficou muito famoso e ele também foi muito criticado pela própria comunidade negra. Por quê? Porque ele fazia atos pacíficos e os negros queriam atos violentos para confrontar os brancos. Então vejam como se manifestam as coisas dentro dos Estados Unidos. Mas aqui, agora eu começo a entrar já no sentido religioso. Essa é uma expressão, todo mundo está vendo aí, espero, que chama WASP, W-A-S-P, que é uma sigla que significa branco, anglo-saxão e protestante. Então é white, o W, anglo-saxon, que é o A e o S, e protestante, que é o P. Essa é, por exemplo, a base da Ku Klux Klan. Essa é a base, por exemplo, do que o Trump pensa. Essa é a base do que a Europa, principalmente, fez. Então, a Inglaterra, especialmente, eu estou dando esse contexto histórico para vocês entenderem. A Inglaterra, especialmente, ela começa a colonizar a África em 1700, 1600, mais ou menos. E quando ela vai para a África, além de roubar as coisas, ela escraviza as pessoas que moravam lá. Especialmente Inglaterra e Bélgica. Os belgas tinham um rei na Bélgica, ele colonizou o Congo. Então, no Congo, por exemplo, ele fez praticamente o país inteiro de escravo da Bélgica. Eles trabalhavam para os belgas, faziam as coisas ou pegavam as coisas e mandavam todos para a Bélgica. Então, quando você olha que a Europa é rica hoje, ela tem uma origem da riqueza dela. A origem da riqueza dela, porque na Europa praticamente não tem muita cultura de alimentos, não tem muito minério, não tem muita coisa, se você pensar bem. Da onde vem isso? Vem da América, Brasil até os Estados, da Argentina até os Estados Unidos, mas especialmente da África, porque eles colonizaram num primeiro momento a África.
Quando esse rei da Bélgica vai lá e começa a colonizar, o que ele faz? Ele pega os negros para trabalhar e estipulava uma meta. Por exemplo, você tem que recolher hoje 100 quilos de algum minério. Por exemplo, se você não recolhesse, ele cortava a mão dos negros, da pessoa que não conseguia recolher. Ou seja, era extremamente violento. E isso ficou culturalmente dentro da Europa. E, ao mesmo tempo em que eles estão colonizando a África, os europeus estão colonizando a África, é o mesmo momento em que acontece a Reforma Protestante. A Reforma Protestante está acontecendo ali em 1500, 1600, então com Lutero, com Calvino. Então há ali uma mistura de dois sentimentos na pessoa. Então, ao mesmo tempo em que ela é protestante, porque ela estava protestando contra a Igreja Católica e os governos começam a admitir esses conceitos protestantes, ao mesmo tempo eles começam a colonizar outros territórios, a África e a América. Na América, nós fomos colonizados pelos portugueses, como vocês sabem, e nós fomos colonizados também, os outros países da América do Sul foram colonizados pela Espanha, e os Estados Unidos foram colonizados pelos europeus, num primeiro momento, pelos ingleses, na verdade, num primeiro momento. Então, todo esse pensamento do europeu, branco, anglo-saxão e protestante, eles começam a espalhar pelo mundo. Mas esse negócio do protestante, eles esqueceram uma pequena coisa, o que Cristo realmente pregava de igualdade. Eles fazem com que as pessoas pretas sejam escravizadas. Esse é um dos motivos, por exemplo, que o Brasil traz, através dos portugueses, bastante escravos. Eles trazem escravos da África para o Brasil porque tinham esse pensamento também. O Portugal não era tão protestante, era mais católico, até hoje Portugal é mais católico, mas ele também traz para a nossa região a escravatura, ele traz as pessoas negras. Isso na sociedade, nas pessoas, faz com que a gente comece a ter um pensamento escravocrata, mesmo achando ou mesmo sendo instruído no cristianismo. Isso é uma coisa bastante complexa, por quê? Porque isso vai frontalmente contra a Bíblia. Mas aí você deve estar pensando, Alexandre, você está maluco. Você está doido, cara. Como o cara pode ser cristão e, ao mesmo tempo, ele pode ser escravocrata? Ou ele pode ser, na nossa atualidade, que não existem mais os escravos, literalmente, como havia no tempo lá da Princesa Isabel no Brasil, mas a gente é racista. Como é que a gente consegue misturar isso? Porque isso está na nossa cultura. Veja bem aqui que interessante isso. Ó. No Brasil, aqui a gente já entra agora um pouquinho no contexto do Brasil. Nós temos de universitários, como nós estamos aqui falando para jovens e adolescentes, só para vocês terem uma ideia, em 2005 nós temos 5% aproximadamente da população universitária era preto ou pardo. Preto é realmente a pessoa que tem a cor preta, e pardo é o que a gente chama de mulato. Saibam vocês que mulato também é preconceito, é racismo, é uma forma de ser racista. Porque mulato, o que é um mulato? Da onde vem o mulato no Brasil? O mulato vem da mistura da mulher negra com o senhor do engenho branco. Ele usava a negra como objeto sexual, e daí nasciam os mulatos. E o que é um mulato? Mulato vem de uma composição da palavra mula e escravo. Então você vê que aí, só de chamar uma pessoa de mulato, você tem um preconceito embutido na sua mente, mesmo que você não saiba. Nós vamos chegar nesse aspecto daqui a pouquinho. Então, pretos e pardos, que é o popular, mas de forma errada, a gente chama de mulato. Numa universidade em 2005, não numa universidade, no contexto Brasil, era apenas 5%. Em 2015, isso teve um salto bastante interessante, 12%. E da onde surge esses 12%? De políticas que foram mudando alguns conceitos. A principal política é a de cotas. Então, nas universidades e nos empregos,
é obrigatório ter uma cota para pessoas pretas e pardos. Quem é aqui que já prestou vestibular, você tem que declarar a sua cor. Se você é branco, se você é preto, se você é pardo ou se você é amarelo. Amarelo, no caso, são os asiáticos. Por quê? Porque se você for preto ou pardo, você vai ter um diferencial na sua nota. Então, se você concorreu com um branco e teve a mesma nota, mas você é preto, você vai ter o quê? O preto ou pardo, você vai ter o quê? Um diferencial na nota para ser ingressante na universidade. Isso é o que a gente chama de cota. Isso gerou muita polêmica e está, neste momento, sendo discutido pelo governo atual, pelo ministro da Educação. Por quê? Porque eles não concordam. Assim como o Trump, que é extrema-direita, que a gente chama politicamente de extrema-direita, eles têm conceitos de que minorias não têm direito. Aqui no Brasil, como nós estamos também com um governo de extrema-direita, isso faz também com que a gente tenha esse conceito de que todos são iguais, não há diferença. O que é verdade, todos são iguais. Porém, historicamente, pretos e pardos foram tão discriminados que acontece isso que vocês estão vendo, essa diferença brutal. No universo de 100%, em 2005 apenas 5%, mesmo em 2015 com cota, apenas 12% tem direito à universidade. Não direito, conseguem ingressar na universidade. E veja bem que interessante, deixa eu só ver a hora aqui para... pessoal, se acabar, só para a gente acertar aqui. Se acabar, a gente usa o mesmo link, correto, Dimas? É assim mesmo, né? Isso mesmo. Isso Tá mesmo, bom. Ale. A gente usa o mesmo link para a gente entrar de novo aqui, tá bom? Se você olhar a população brasileira hoje, vocês vão ver que pretos e pardos são 55% da população. Então, veja bem a diferença. Se pretos e pardos são mais do que a metade da população, por que apenas 12% está na universidade? É um racismo embutido dentro da sociedade. Nós vamos chegar lá. Um outro dado muito interessante. Dessa população de pretos e pardos, apenas 10% dela, ou seja, apenas 5% podemos dizer da sociedade brasileira, ocupa cargos de chefia. Apenas 10%. Então, vocês vão ver aí gerentes 6% e executivos aproximadamente 5%. Isso é mais uma forma da discriminação que nós temos na nossa sociedade, mesmo a grande maioria sendo pretos e pardos, 55%. Michel Peter, quem é Michel Peter? Aceitei. Gente, veja bem, aqui nós temos, então, um sentido racista dentro da nossa sociedade, porque esses dados são do Brasil. Nos Estados Unidos, a quantidade de pretos e pardos é aproximadamente de 13%. No Brasil é de 55%, ou seja, a grande maioria. Eu não tenho esses dados aqui, mas vocês sabem que funciona assim. Se você... vai acabar aqui, mas nós vamos... se acabar, a gente volta no mesmo link, tá? Se a gente olhar no Brasil, como é a grande maioria, em teoria deveria haver... Peraí, pode falar mais. Não, eu passei o link para ele. Se a gente está... Deixa eu só... Márcia me perguntou, porque o Henrique, por algum motivo, tentou entrar aqui, mas ele tem o link. Mas vamos lá. Se a gente olhar... por exemplo, se você for nas favelas, qual é a grande maioria de pessoas que moram ali? Pretas e pardas. Se você for no Morumbi, o que é a maioria de pessoas que moram ali? Pessoas brancas. E o Morumbi é o lugar dos ricos, por exemplo. Se você for no Itaim Bibi, se você for nas zonas ricas do Brasil, você vai ver que a maioria das pessoas que moram ali são pessoas brancas. E nas zonas periféricas, a maioria são pessoas negras e pardas.
Isso é uma discriminação racial, mesmo sendo a grande maioria pretos e pardos. Então a pergunta que fica no ar é, por que que isso acontece? Porque nós somos uma sociedade racista. Alexandre, você está maluco, eu não sou racista. Talvez você ache que não é racista. Um outro dado, olha que interessante, mas ó, isso é muito interessante. Da onde vêm as políticas públicas para os pretos e pardos ou para toda a sociedade? Vem normalmente das nossas leis. Olha que interessante isso. Essa é a composição atual da Câmara dos Deputados. Pretos e pardos dá aproximadamente 25% e branco 75%. Como nós somos uma sociedade racista, as leis que saem de lá, elas podem não ser racistas, mas elas não beneficiam, que é o que está sendo discutido agora, por exemplo, a eliminação das cotas. Mesmo que a gente tenha tido, nos últimos anos, um acréscimo em função das cotas, o que se discute agora é não ter mais cota. Por quê? Porque eles acham que isso é uma discriminação contra o branco. Mas se esquece de que durante muitos anos a nossa sociedade ainda é desequilibrada. Então a gente precisa observar esses dados, esses valores, para entender que sim, nós ainda somos racistas e nós não podemos admitir. Como cristãos, nós não podemos admitir isso, porque Cristo era contra o racismo. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mais um dado interessante, lá no começo eu comecei falando da polícia dos Estados Unidos, que é racista. No Brasil também. No Brasil também. É muito provável que se um negro e um branco estiverem andando na rua separados e a polícia tiver que parar um dos dois, os dois estiverem fazendo a mesma ação no momento, se ela tiver que parar alguém, ela vai parar a pessoa da cor preta. Por quê? Porque está no subconsciente das pessoas que preto se associa a bandido. Quantas vezes você já falou ou você já ouviu determinadas frases racistas? Quando não faz na entrada, faz na saída. Amanhã é dia de branco, no sentido de que amanhã eu vou trabalhar. Então, são ações que nós vamos fazendo que está no nosso subconsciente. Quantas vezes você já não falou, é preto mesmo? Isso é expressão racista que nós não podemos de maneira nenhuma, primeiro, como ser humano e associado a isso como cristão, mesmo que nós tenhamos um histórico ou vamos ver que muitos cristãos, por exemplo, que se declaram cristãos, como o próprio Trump, ele é racista. Como muitas vezes pessoas que deveriam fazer com que nós tivéssemos um equilíbrio na nossa sociedade, desequilibram a sociedade. Por quê? Porque é uma discriminação. Quantas vezes você, ou quantas vezes eu, já não tivemos atitudes racistas? Quantas vezes você está andando na rua, e isso é duro falar, hein, pessoal, mas é verdade. Quantas vezes você está andando na rua e você vê um branco e você não fica com medo. Mas se você vê um preto, você acha que vai ser assaltado. Por quê? Porque isso está no seu subconsciente. E isso faz com que a gente vá discriminando as pessoas e fazendo com que elas sejam cada vez mais separadas da sociedade. Por exemplo, por que muitas pessoas moram na favela? Qual é o raciocínio? Por que as pessoas moram na favela? Porque quer? Óbvio que a pessoa não mora na favela porque quer. Uma pessoa que mora na favela é porque ela não tem condições financeiras de morar numa casa com uma qualidade melhor fora da favela. É por isso que existe favela. São pessoas pobres. Como a grande maioria é preto e pardo que mora na favela, são porque são pessoas pobres e não porque são bandidos. Mas por que eles moram lá? Porque eles não conseguem entrar no mercado de trabalho. Se você for para uma empresa, e por que eu estou dizendo isso para vocês, pessoal? Porque vocês são pessoas que têm que lutar contra isso de novo por duas razões. Porque é necessário como ser humano, segundo, como cristão. Nós não podemos admitir em nenhuma hipótese racismo de maneira nenhuma. Se você um dia tiver uma empresa, você
tem que contratar pessoas pretas ou brancas indistintamente. Hoje, se você for fazer uma seleção numa empresa, porque está no cultural, você vai fazer uma seleção na empresa, e você é preto, e uma outra vai concorrer com branco. Os dois têm a mesma formação, os dois têm a mesma qualidade, os dois passaram exatamente na mesma categoria. Quem vai ser contratado estatisticamente? O branco e não o preto. Por quê? Porque há um preconceito embutido. Então nós precisamos quebrar isso. O racismo ainda é muito forte no nosso meio como sociedade. Alguém quer falar alguma coisa? Quiser, pode falar, tá, pessoal? Balança a mão aí ou entra com som aí direto, não tem problema nenhum. Tá? Deixa eu mudar o slide aqui, às vezes... Aí. Muito bem, então beleza. Até aqui nós falamos uma estrutura, historicamente, como que funciona. E agora, pessoal, nós vamos entrar na questão... Oi, pode falar. Tudo bem? Oi, Gabi, tá tudo bem? Tudo bem. Sabe uma coisa que eu ouvi que eu achei interessante Pode um falar. dia, acho que foi na faculdade, é que eles se baseavam muito na história de Caim e Abel, porque parece que um foi, eu não sei muito bem ali, eu só ouvi falar, que um foi pra África e esse que foi pra África tá falando que a geração dele ia ser, assim, escravo, não sei, ou inferior a do outro. Você já ouviu falar nisso? Vou entrar nisso agora, Gabi. Tá no próximo slide, você vai ver. Ah, então tá. Mas você tem razão. Nós, pessoal, você deve pensar assim, Alexandre, mas da onde vem essa... Não vou falar o que eu pensei. Da onde vem racismo? Mas por que a gente é tudo igual? É bíblico, a gente é tudo igual. Da onde vem? Vem dessas maluquices, às vezes, do ser humano. De achar que o branco é superior ao negro só por causa de uma porcaria de uma cor. Sabe o Barack Obama? O Barack Obama foi como que se diz? O presidente dos Estados Unidos. Ele tinha mãe branca e pai preto. E o que acontece? Os genes dele, o que forma, em teoria, era mais branco do que preto, porque ele herdou muito mais da mãe. Só que ele é preto, por quê? Porque você olha a pessoa e você a classifica. Você não diz ser humano, você a classifica pela cor. E quando você classifica a pessoa pela cor, e como nós temos esse ranço racista dentro da gente, quem é branco, faz o quê? Faz com que a gente discrimine. E o que é isso quando a gente entra no sentido espiritual, ou no sentido religioso, no sentido cristão? É o que a gente chama de pecado estrutural. Há pecados que são individuais. Há pecados que não estão na estrutura da sociedade. Há pecados que você comete que são pecados individuais. Já há uma outra categoria de pecados que a gente chama pecado estrutural. Por exemplo, corrupção. Ah, todo mundo faz, eu vou fazer também. Eu sempre brinco, mas é muito sério isso, é muito sério. Por exemplo, eu conheço pessoas crentes, tá? Que hackeiam o sinal da net. Eles compram um aparelhinho e colocam na sala dele, conecta na internet e acha que está tudo bem. Não tem problema nenhum. Isso é pecado estrutural. Há pessoas que se corrompem de alguma maneira. Então, elas têm necessidade de algum dinheiro, então elas criam corrupções. Como todo mundo se corrompe, eu também posso me corromper e você acha que não está cometendo pecado. Isso é o pecado estrutural. É a mesma coisa do racismo. Como a sociedade ela é racista, o que a gente faz? A gente acha que é normal. Então, quando você fala assim que amanhã é dia de branco, no sentido assim de uma conversa normal, assim que você está tendo, você está cometendo um pecado estrutural. Está no seu subconsciente. Amanhã é dia de branco, porque preto é vagabundo. Vocês estão entendendo? Eu espero que vocês estejam entendendo a linha de raciocínio aqui. Quando você passa na rua e cruza com uma pessoa branca e tá tudo bem, mas na verdade ele é o pior bandido do mundo. E quando você cruza com uma pessoa preta e acha que ela vai te assaltar, isso é pecado estrutural. Por quê? Porque você está no seu subconsciente. Preto é bandido, branco é bom. Quando você faz piadas contra
diferenças contra japonês, contra chinês. Recentemente, o nosso ministro da Educação fez uma brincadeirinha contra os chineses, dizendo que eles falam errado. É verdade que eles falam errado, por quê? Porque não, a língua mãe deles não é o português. No sentido racista, no sentido preconceituoso. Isso está no nosso subconsciente, isso é pecado estrutural. Nós, como cristãos, devemos lutar contra isso. Nós não podemos admitir. Você não pode chamar uma pessoa, e aí, negão? Negão em que sentido você está chamando ele? Por quê? Porque isso é o que a gente chama de pecado estrutural, está no nosso, de novo, subconsciente. E da onde vêm essas coisas malucas que o mundo enfrenta? Aqui eu achei interessante essa expressão, as omissões pessoais, ou seja, a sua omissão, ou de grupos de maior ou menor influência, e a igreja é um grupo grande e que tem que influenciar a sociedade. Veja bem, a igreja no sentido amplo do cristianismo, pode ser a igreja católica ou a igreja protestante. Ela é preconceituosa contra negro no sentido amplo, mesmo as duas, que são as mais expoentes, pregando o cristianismo. Então, a sua omissão pessoal ou de grupos de maior ou menor influência é que perpetuam as condições pecaminosas. Resumindo, por que tem racismo? Porque nós somos racistas, porque nós admitimos o racismo, porque a gente não combate o racismo. Foi por isso que eu estou usando esse tema hoje na escola dominical. Por quê? Porque é o tema normal, é o tema das últimas semanas, especialmente nos Estados Unidos, como eu expliquei no começo. Então a gente tem que discutir isso, a gente tem que falar. É duro, mas a gente tem que falar isso, tá? Não podemos viver como se os pecados históricos, os pecados das guerras, das torturas, da exploração calculada dos pobres, da opressão, não nos dissessem nada. Ou seja, eu não tenho nada a ver com isso. Se a polícia é violenta contra os negros, não é problema meu. Se a polícia prende mais negro do que branco, não é problema meu. Se a maioria dos negros estão morando nas comunidades periféricas, também não é problema meu. Não, é problema nosso como sociedade. E nós temos que corrigir isso. Quando a gente ouve um governante falando contra as minorias, é problema nosso. Quando a gente ouve os governantes, só voltando lá, e quer interromper as cotas, mas é uma injustiça. Você é branco. E você perde uma vaga, aqui eu já estou falando no espírito do cristão, tá bom, pessoal? Quando você perde uma vaga na universidade para uma pessoa por cota, quem aqui que é branco, que já em algum momento falou, caramba, que privilégio desses caras, meu, só porque é preto tem mais vantagem para passar na faculdade? Existe um teste, aí pesquisando a aula, que algumas ONGs, né, que defendem os pretos, eles pedem para fazer, que é o teste do pescoço. Como é que chama? O que é esse teste do pescoço? É quando você for em um determinado lugar, você olhar qual é a proporção de pretos ou pardos que há naquele ambiente. Então, se você for numa sala de aula na USP, no curso de medicina, que é o mais concorrido, olha lá quantos pretos tem. Se você for numa repartição pública, olha quantos pretos tem. Se você for na loja do shopping, olha quantos pretos tem. Se você for no Morumbi, olha quantos pretos tem. Por quê? Porque nós somos uma sociedade racista. Ou seja, nós não temos equilíbrio mesmo, de novo, pretos e pardos sendo a grande maioria. Aí eu entro aqui no que a Gabi falou, da onde vem essas maluquices que às vezes entra até no nosso meio cristão. Quando Noé acabou o dilúvio, Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ou Cão, alguns chamam Cão, outros chamam Cã. Então acabou o dilúvio, terra dizimada. Eles saem da arca e eles vai cada um para um lugar. Só que antes de ir, o que acontece? Noé, ele se embebeda. E como ele ficou bêbado, ele ficou nu. E o seu neto, Canaã, que é filho de Cã, junto com o seu pai, no caso Cã, viram Noé nu. Então o que Noé faz quando ele fica sóbrio? Ele amaldiçoa Canaã, que é o filho de Cã,
Canaã, neto de Noé. Como ele é uma pessoa amaldiçoada, e como vai haver uma divisão dessas pessoas, então observem aqui, ó, Sem, que é um dos filhos de Noé, repovoa a Ásia. Sem não foi, num primeiro momento, amaldiçoado. Jafé repovoa a Europa e Cã repovoa a África. Daqui surge um grande problema teológico, porque muitos entendem que a África ela é amaldiçoada. Por que a África é amaldiçoada? No sentido de ser um país que sofre muito. Como que ele sofre muito? Ele sofre muito com pobreza, ele sofre muito com falta de alimentos, com falta de água. Água associa o quê? À Bíblia. Que Cã e o seu filho Canaã, como eles que repovoaram a África e eles foram amaldiçoados por Noé, então é por isso que a África é amaldiçoada. E como a África é amaldiçoada, o que acontece? Os outros podem escravizar. Por isso que os europeus, quem repovoou os europeus, Jafé repovoou a Europa. Jafé nunca foi amaldiçoado. Por isso que a Europa é beneficiada. Isso é um erro teológico gravíssimo, mas que muitas pessoas aceitam isso. Esse pastor Marcos Feliciano, o do dentinho lá, que se intitula pastor, porque para mim não é pastor, que se intitula pastor, ele já disse isso com todas as letras. A África é amaldiçoada porque foi amaldiçoado por Noé. Infelizmente, fazer o quê, né? Foram amaldiçoados. Como Jafé repovoou a Europa, e Jafé nunca foi amaldiçoado, por isso que a Europa merece ou pode ser superior aos outros. Tanto é que a Europa, os europeus, colonizam a África com esse conceito, com outro pensamento e com outro que eu vou falar daqui a pouquinho. E Sem, que repovoou a Ásia, a área do Egito, a Arábia, todo aquele Oriente Médio, que é a Ásia, a própria China, foi repovoado por Sem. Nesse caso, ele foi posteriormente amaldiçoado, porque não Sem, mas a região asiática, por quê? Porque crucificaram Jesus. Veja bem, isso é o que muitas pessoas entendem para justificar por que houve o racismo, ou por que houve a escravatura. Por quê? Porque Jafé povoou a Europa e ele nunca foi amaldiçoado, no sentido de que ele é abençoado por Deus e a Europa é abençoada por Deus. Lembrando de novo que naquele mesmo momento em que eles estão ali colonizando a África, está ocorrendo um movimento protestante também. Então eles associam várias coisas na sua cabeça. Então Cã e seu filho Canaã e toda a sua descendência foram amaldiçoados por Noé, como está no capítulo 9 de Gênesis, versículo 18 a 27, depois vocês podem ler lá. Associado a isso, há um outro sentimento de que é o iluminismo. Então, muitos filósofos, muitos pensadores famosos, por exemplo, Montesquieu, que é muito famoso, ele faz parte do iluminismo. Os iluministas, inclusive, por exemplo, existe aí uma coisa que chama dos Illuminati, existe até hoje, que supõe-se que o Trump faça parte, ele pregava algumas coisas. Entre essas coisas, que é o que interessa para a nossa aula, ele faz o quê? Ele subdividiu a espécie, o ser humano, em 4 grupos. Europeus caucasianos, né, o europeu mesmo, branco, que era engenhoso, inventivo, branco, sanguíneo, governado pelas leis. Ou seja, branco é superior a tudo. Por que é importante isso, pessoal? Porque isso faz a nossa mente ficar modificada. É por isso que a gente precisa lutar contra essas coisas como cristão. A gente não pode admitir isso. O homem americano, que é o índio, aqui o americano mesmo, aqui dos Estados Unidos, que foi colonizado pela Inglaterra, que era índio, ele era satisfeito com sua condição, gostando de liberdade, pardo, irascível e governado pelos costumes. O homem asiático era avarento, amarelo, melancólico, governado pela opinião. Já olha que interessante como os iluministas, os pensadores da época, isso mais ou menos 1700, 1800, eles pensavam que o homem africano... E olha agora,
Se você, em algum momento, já não pensou isso. O homem africano era manhoso, preguiçoso, negligente, negro, fleumático, governado pela vontade arbitrária de seus amos. Ou seja, aqui é a senha para que os europeus, que eram superiores, dominarem os africanos como escravos. Então vocês estão vendo como a sociedade ela se forma, ela cria um conceito racista dentro dela e ela perpetua isso. Então nós como cristãos não podemos admitir, não podemos de maneira nenhuma admitir isso. E agora para finalizar, como que a Bíblia trata o racismo? A Bíblia diz lá em Êxodo 21:16, diz assim: e quem raptar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. Quem raptar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. Isso era uma das leis mosaicas. Ou seja, você não poderia vender homem, você não poderia ficar com o homem, porque certamente você seria morto. E diz em outros versículos que se você, para se adequar à nova lei de Deus, tivesse um escravo, você precisaria libertá-lo. E se você o libertasse, você não poderia dizer simplesmente, ó, tá bom, você está livre. Não, você deveria deixar esse homem ir, e além disso, você precisaria fazer uma compensação financeira para ele. Por quê? Porque Deus era contra a escravidão. Tanto é que o próprio povo de Deus, aí é num sentido mais amplo de ser escravo do pecado, mas serve para a nossa aplicação, o próprio povo judeu era escravo do Egito e Deus o liberta. Por quê? Porque não era para ter escravo. Um outro conceito aqui, que diz assim, um outro versículo que diz assim: não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Isso serve para quem é machista, porque todos vós sois um em Cristo. O que é esse versículo na prática? É a igualdade das pessoas. Se você é homem, se você é mulher, se você é preto, se você é branco, se você é pardo ou se você é amarelo, não importa. Você é livre em Cristo Jesus. Você é um para Cristo Jesus. Você é um igual. Então, se eu, Alexandre, faço algum tipo de discriminação, eu estou indo totalmente contra o que Jesus prega, que todos nós somos absolutamente iguais. Mais um versículo aqui. Esse é muito interessante. Porque alguns cristãos romanos, ou na época, depois de que Jesus morreu, e que se convertiam ao cristianismo, porque naquela época era muito comum ter escravos. Então, se vocês verem qualquer filme naquela época, vocês vão ver isso claramente. Era muito normal ter escravo. Naquele caso, não era definido pela cor, mas era definido pela nação da pessoa. Então, os romanos, no caso, eles tinham muitos escravos de outras nações. Então eles faziam que eles iam para a guerra, Roma dominava naquela época, eles iam para a guerra e aquelas pessoas das cidades, eles pegavam como escravos. Então tinha duas definições para essa pessoa, ou ela viraria escravo ou eles matariam. Era a única coisa que restava para quem era dominado por Roma. Então por isso que muitos morriam, mas muitos eram escravos. No caso, quando começa o cristianismo, aqui através de Paulo já, os cristãos começam a ter um entendimento diferente, que mesmo sendo romano, que se convertia ao cristianismo, ele não poderia ter mais escravos. Então, Filemon é um desses romanos que se convertem ao cristianismo. E Paulo escrevendo a Filemon, porque um dos seus escravos havia fugido, chamava Onésimo. E Onésimo começou a ajudar Paulo. Como Filemon era legalmente dono de Onésimo, que era o seu escravo, Paulo escreve essa carta de Filemon a ele, pedindo que recebesse Onésimo de novo, mas agora não como escravo, antes como irmão caríssimo, e pede
recebe-o como se fosse a mim. Ou seja, Paulo, ele não era judeu, ele não era escravo, e ele diz assim para Filemon, recebe-o como se fosse a mim, ou seja, como você não me discrimina, não discrimine também Onésimo, só porque ele era escravo. Agora você, como cristão, deve receber Onésimo como uma pessoa livre, não mais como escravo, mas como um irmão. Então, aqui fica muito claro, irmãos, como a Bíblia condena qualquer tipo de discriminação. Qualquer tipo, irmãos. Mesmo não sendo o motivo da nossa aula, muitas vezes, e nós não vamos alongar nesse tema, mas muitas vezes nós discriminamos as pessoas porque ela tem uma religião diferente da nossa, ela tem uma opção sexual da nossa. Irmãos, é pecado você ter uma opção sexual que não seja relacionamento entre homem e mulher. Isso nós sabemos como Bíblia. Nós entendemos isso. Mas isso não te dá o direito de discriminar pessoas. Se uma pessoa é, como a gente diz, entre aspas, aqui eu vou colocar, ela é macumbeira e eu sou cristão, isso não me dá o direito de discriminá-la. É um direito dela, ela é livre. Ela vai um dia acertar as contas com Deus em função de não servir, assim como qualquer outra pessoa que não aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Mas isso não me dá o direito. Muitas vezes o cristão acha que é superior e tem direito da discriminação. Não tem. Paulo diz muito claramente, ninguém é mais escravo. Nós temos que receber as pessoas como irmãos. Se a pessoa tem pensamentos diferentes do nosso, nós vamos fazer o quê? Nós não vamos aceitar os seus pensamentos, mas vamos aceitar as pessoas. E muitas vezes nós cristãos fazemos uma confusão bastante grande. E para finalizar, John Piper, que é bem famosinho aí na internet, famoso como pastor, diz assim: portanto, contra o crescente espírito de indiferença, alienação e hostilidade do nosso país, ele está falando dos Estados Unidos, mas isso se aplica ao Brasil, porque nós estamos num momento muito crítico no nosso país, pensamentos semelhantes à supremacia branca do amor, a supremacia branca dos Estados Unidos, nós estamos querendo importar para cá, o que é uma boçalidade, isso porque nós temos um governo de extrema direita. Nós abraçaremos a supremacia do amor de Deus para dar novos passos pessoal e coletivamente em direção à reconciliação racial expressada visivelmente em nossa comunidade e em nossa igreja. Irmãos, nossa igreja, a Assembleia de Deus especialmente, ela é bastante miscigenada. É bem verdade que a quantidade de pastores negros e pardos em cargos de liderança é um pouco menor do que a branca, mas ainda nós somos uma igreja que ainda preza um pouco pela equidade. Porém, nós temos no nosso meio, como membresia, às vezes alguns conceitos racistas que nós precisamos lutar, porque isso é um pecado estrutural. Pessoal, aberto aqui para quem quiser falar qualquer coisa. Concordar, discordar, reclamar, colocar qualquer pensamento aí, pode falar. Agora. Ale! Oi! Paz, galera, paz, pessoal, bom dia a todos. Falar, essa semana aqui na empresa onde eu trabalho, tanto o meu supervisor, ele é bem racista, né, nessas questões. Não. Ih, desligou! Não? Tá me ouvindo? Putz. Desligou? Acho que ele caiu. Não, ele caiu. Ah, não, estão aí, né? Isso, eu pensei que tinha acabado. Tá, você tá aqui. Então tá bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Até o Dimas voltar? Pode falar. Ale, só aproveitando aí, é importante a gente ver, né, observar que esse negócio de racismo, ele vai muito além do que a gente imagina, que é só o branquinho falando da pessoa negra ou da preta, né? Muitas das vezes a gente vê, principalmente no meio de artistas, de pessoas que a gente conhece, que muitos artistas, muitas pessoas assim, não se relacionam com pessoas da sua própria cor por eles mesmos se discriminarem. Então, assim, é uma coisa que vai muito além de só pessoas brancas discriminarem. É uma coisa bem, bem complexa esse negócio de racismo. Então,
A gente precisa ter muito cuidado com isso. É muito interessante isso, Cacá. E teve um movimento, quando os Estados Unidos, em 1940, 1950, mais ou menos, quando começa o Martin Luther King, a sociedade branca, ela tende a mostrar, não, veja bem, a gente não é racista. E começam a permitir que alguns negros se destacassem. Mas sabe o que os negros ou pretos se destacavam? Somente os músicos e cantores. Então você vai ver nessa época que surge muito cantor preto. Esses dias mesmo eu estava assistindo o filme do... Qual que é aquele filme que a gente assistiu do cantor lá? Do... Não é Marvin Gaye, é o... Putz, me falou o nome Good agora. Doctor. Não é o Good... Não, é o filme do... É o cantor cego, Jack... não é Jack, começa com J. Putz, agora falhou o nome dele. Mas por que ele começa a fazer sucesso? Porque eles usavam o preto como um atrativo, como entre aspas, era uma pessoa que divertia a classe branca, um palhaço. Então vocês vejam como que a gente é racista. Então a gente usa cargo de chefia, eu falei para vocês aqui, apenas 10% ocupam cargo de chefia. Vai numa empresa e olha quantas pessoas pretas são os chefes. A grande minoria. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar agora. Gabi, quem mais está aqui? A Cris, o Bruno, o Marquinho, o Michel, o Diogo. Quem quer falar alguma coisa? E é engraçado você falar esse negócio ali de cargo de chefia que eu estava raciocinando aqui. Eu trabalho numa empresa multinacional, né, onde a diretoria dela é na Alemanha, e realmente você falando de chefia, eu parei para pensar, eu não vejo nenhum diretor ou gerente na minha empresa, a empresa onde eu trabalho, que algum seja de cor. Realmente todos eles são pessoas brancas. Na minha empresa... desculpa, Cacá, te interromper. Não, pode falar. Concluiu? Desculpa, na minha empresa tem 40 pessoas. 40. Tem um pardo. Um. Porque o meu chefe, eu acho que dizer que ele é racista é muito forte. É um racismo quando você tem preconceito, né? Então é racista, sim. Talvez não nas palavras, não expressa, mas nas atitudes, porque está no nosso subconsciente, pessoal. Esse que é o problema do racismo. Às vezes a gente acha que não é racista, porque não, mas eu não falo nada, eu não faço nada. Esse é o problema, mas está no nosso subconsciente. A gente é racista porque está no nosso subconsciente. Então é isso que nós precisamos lutar contra. Para Cristo, todos nós somos iguais, não há diferença. E nós somos a expressão de Cristo na Terra. Não há nenhuma diferença, não há superior, não há inferior. Todos somos iguais, todos somos pecadores e todos nós necessitamos da salvação de Cristo, independente de qualquer coisa. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então tá bom, gente. O Dimas ia entrar aqui, mas como ele não entrou, deixa eu ver, não. Então, pessoal, nós vamos encerrar aqui. Esse é um tema muito complexo, tá? Ele não se resume a isso. O que eu sugiro é que vocês acompanhem os movimentos, sejam contra o que está acontecendo, qual é a tendência que nós estamos indo, se manifestem contra e não deixem alguém fazer ou faça qualquer atitude que demonstre qualquer tipo de discriminação. Nós não podemos fazer nenhum tipo de discriminação. Amém? Então vamos fazer uma oração para a gente encerrar e tenham todos vocês... Oi, Gabs, fala aí. É só um comentário que eu acho importante. Você falou do Martin Luther King, né? Que ele apoiava igualdade, não violência. E é uma coisa que eu acho importante, porque tem gente que às vezes vai defender o direito até da outra pessoa e acaba sendo violento, né? Então, pra gente tomar cuidado também, pra não agir de uma forma violenta ou falar de uma forma violenta, alguma coisa assim.
né? Muito importante isso, Gabi. No caso de Martin Luther King, ele sofreu oposição até de outros grupos que havia na época que também lutavam contra o racismo, porque, como por exemplo, os Panteras Negras, era uma outra divisão. Eles entendiam que deveria haver uma resposta na mesma proporção. Tanto é que nos Estados Unidos, eu mostrei aqui para vocês, só para bem rapidinho, porque essa foto é muito simbólica. Os movimentos, ele aqui, os movimentos que estava vendo nos Estados Unidos, eles quebraram algumas vidraças dessa igreja, a St. John's Church, que fica em frente à Casa Branca, porque eles estavam protestando em frente à Casa Branca. Então esse camarada aqui, ele atravessa a rua, cercado de vários seguranças, inclusive um general. Ao mesmo tempo, eles estão batendo no manifestantes. 4 dias depois, o general pede desculpa que ele não deveria estar junto com o Trump naquele momento. O Trump atravessa a rua, pega uma Bíblia e tira essa foto, para dizendo, olha, nós cristãos que defendemos as leis, na prática ele está dizendo, nós, brancos, anglo-saxão e protestante. Ou seja, nós defendemos a lei e quem quebrou a vidraça não está defendendo a lei. Por que quebrar a vidraça? Mas vai de encontro ao que você falou, Gabi. Porque dentro de movimentos, sempre há aqueles que pregam a violência. Cristão não prega a violência, mas cristão não admite muitas vezes o que está acontecendo. O grande problema é que a gente admite. Tá? Então, mas a violência, assim como o Martin Luther King, ele é pastor batista, nunca pode acontecer. Tá bom? Beleza? Então, pessoal, vamos fazer uma oração aqui para a gente terminar. Eu agradeço a presença de todos. Tenham um excelente domingo. Lembrando que a partir do domingo que vem nós já vamos ter a aula nossa presencial, vai ser sala única, tá bom? E lá nós vamos ter as nossas reuniões agora, a partir de agora, na igreja. Deus abençoe todo mundo. Vamos só fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço por esse período que nós discutimos sobre a sua palavra e aprendemos, Senhor. Que o Espírito Santo fale melhor no coração de cada um e que nós possamos, Senhor, mudar o nosso comportamento. Nós possamos entender que todos nós somos cristãos, todos nós somos humanos e todos nós dependemos de Ti. Tenha um excelente domingo, pessoal, em nome de Jesus, e a gente se vê em breve aí na igreja, se Deus quiser. Amém.